É que, assim, tem algumas modalidades esportivas também, no qual a gente precisa ter uma capacidade hipertrófica. Isso é, os caras precisam ser grandes. O basquete é até um exemplo. Hoje em dia, por mais que você tenha caras altos, você tem caras hipertrofiados. O LeBron tem um braço gigantesco, né? O primeiro exemplo, vamos dizer assim, que veio da década de 90 é o Shaquille O'Neal. O Shaquille O'Neal era um monstro. Ele é enorme. E ele era muito mais hipertrofiado do que veloz. Por quê? Porque a característica dele era essa. Mesmo assim, pela capacidade de força que ele tinha, ele ainda era muito potente, porque o peso que ele tinha que mover dele era muito grande. E outra, uma coisa que nesse summit também ficou incrustado na minha mente, e eu falo até hoje, a hipertrofia que a gente procura hoje, pelo menos mesmo não pensando em performance, em grandes atletas, é muito mais uma hipertrofia funcional, eles chamam. Por que hipertrofia funcional? Porque essa hipertrofia tem a capacidade de gerar estímulo a ponto de você transferir para a força. Então, a hipertrofia que muita gente conheceu era simplesmente de crescer músculo. Para a gente, simplesmente crescer músculo não é interessante. Você vai ficar muito maior, vai ter que carregar muito mais peso, e eu não sei se você vai ter a capacidade de manter essa mesma velocidade. Você torna um peso morto. Hoje, a gente tem essa capacidade de hipertrofiar, porém, você levar para uma força e manter essa velocidade. Essa hipertrofia hoje, mesmo para quem não tem uma demanda de performance, é o que eu aplico para meus alunos. Eu quero que eles façam de 8 a 12 repetições, mas que eles não percam velocidade e a carga é moderada, como uma hipertrofia mesmo. Então, essa hipertrofia funcional eu acho que é muito mais pertinente, eu acho que para 95% dos seres humanos, os outros 5% são o pessoal do bodybuilding, que não interessa, aí eles querem crescer mesmo, é uma linha de trabalho, né? Mas eu acho que a hipertrofia funcional que tem essa transferência para força muito importante também para ser trabalhada. Às vezes o pessoal não entende que funciona um pouquinho diferente, como você falou. E é interessante tu falar isso porque eu falo sobre hipertrofia funcional no episódio 2 que tá no ar já, inclusive. Boa. E eu falo sobre como o atleta de basquete hoje em dia, né, e, enfim, até outras modalidades, eles estão tendendo a terem menos volume. Então, eles são Sim, mais magros, só que eles são sim, muito mais fortes. Então, eles têm, eu uso um termo que eu chamo de equilíbrio estrutural, né, que é um treino com um pouco mais de repetições, mas ele não tem o objetivo exatamente de gerar a hipertrofia tradicional de bodybuilding, né? isso. E eu relato ali a hipertrofia mais como um subproduto de um trabalho de força, de um trabalho de auxiliares de força e da Perfeito. potência, da velocidade, como do trabalho da hipertrofia tradicional, como ela foi concebida dentro das academias convencionais que a gente tem por aí. Perfeito, isso mesmo, Gabi. Essa hipertrofia funcional, ela é capaz de aumentar o seu tamanho, mas é o que você falou. Eu preciso que você seja a palavra que eu acho que a gente fala, né? Fala, mas eu vou continuar magro? Cara, essa hipertrofia vai te deixar num tamanho, que aí eu acho que entra no atlético. A formação hipertrófica hoje bonita, na minha opinião, e de muita gente, e principalmente desse pessoal que vai no Summit, fala você tem uma hipertrofia, um corpo atlético. Você não é gigante como um bodybuilding, você não é magrelo como o cara que não faz nada, que não tem nenhum tipo de estímulo, mas você também tem uma hipertrofia bonita, mas você tem muito mais capacidade de reproduzir força.